Olá pessoal, bem-vindos a mais um Céu dessa semana, um céu astrológico, para a gente dar uma olhadinha no posicionamento dos astros dessa semana, para poder se preparar, ver o que vai acontecer, né? O que é recomendado, o que não é recomendado. Para quem está chegando aqui no canal, eu sou Amanda Pichon-Tekoski, aqui do canal Orientação do Alto, onde tem muito conteúdo sobre astrologia e simbolismo. Essa é uma série que eu passo todos os fins de semana falando sobre o posicionamento astrológico. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês pra gente dar uma olhadinha. Eu tô gravando esse vídeo um pouquinho adiantado, porque tá bem, né, corridinho esses dias. Então eu arrumo um tempinho, eu já tô garantindo, pelo menos não tá saindo na segunda-feira o vídeo, né? Esse é o lado bom. Às vezes sai no sábado, às vezes no domingo, já aconteceu de sair na segunda, não quero que isso aconteça de novo. Bom, gente, a gente tá passando por um período complicado, né? Além da gente estar entrando com o Sol no signo de Áries, o que teoricamente é uma coisa maravilhosa, é muito bom, é o começo do ano novo astrológico, né? Quando as coisas realmente começam de verdade, o ano realmente de verdade, verdadeira começa. Mas a gente está tendo uma concentração de trânsitos complicados nesse mês de março, e ele vai até o último dia de março. Então agora a gente está aqui no dia 22 de março, nessa semana é uma semana também pré-eclipse, então nós tivemos na semana não passada, mas na retrasada, nós tivemos um eclipse, e agora novamente, porque a cada 2 semanas, né, no caso quando a gente tem quando são normalmente 4 eclipses no ano, a média, tá? E são de 2 em 2, porque é quando a gente tem a lua cheia e a lua nova naquele determinado eixo, que é próximo da região dos nodos. Então, atualmente, os nodos, que são justamente a interseção da órbita do Sol com a órbita da Lua, né? Então, quando há um alinhamento de Sol e Lua nesse mesmo eixo, acontece esse sombreamento, seja em relação à projeção do Sol ou projeção da Lua, né? Então, o próximo eclipse será um eclipse solar, o último eclipse que nós tivemos foi um eclipse lunar, que foi ali no final de Peixes. Foi um eclipse muito forte, passou no Brasil, né? Nós teremos mais um eclipse relacionado com o Brasil, não será aqui no Brasil em si, mas será em cima do Sol do mapa da independência. Será bem no dia da independência do Brasil. Então, são notícias, alguma coisa muito forte acontecendo. Comentei na semana passada que o Marte está se aproximando ali do Marte do presidente atual do Brasil e também do ex-presidente do Brasil, o ascendente do ex-presidente do Brasil. Então, teremos mais notícias relacionadas a isso. Eu tô bem por fora das notícias, para ser sincera, a gente escuta uma coisa ou outra, né? Mas, como sempre, são os protagonistas da vez, né? Ainda os mesmos protagonistas. Assim como nos Estados Unidos, né, o Trump tá dando o que falar, nós temos o Urano direto, que tá passando ali pelo meio do céu dele, faz quadratura com o ascendente. É muito provável que a partir de agora, até meio do ano, nós teremos talvez mais algum atentado, alguma notícia muito forte em relação ao Trump, e é o seu atual braço direito, entre aspas, né, mas a sua cartinha favorita do baralho, o Elon Musk, que tem o ascendente no finalzinho, bem no finalzinho de Gêmeos, quase entrando no signo de Câncer. E, como eu falei, estou batendo muito na tecla, nós temos o Netuno ali nessa região. Então, tem coisas acontecendo, a gente pode observar isso e observe também, é claro, no seu próprio mapa astrológico. Se você ainda tem dificuldade de reconhecer o próprio mapa, de conseguir identificar os posicionamentos, os graus. Eu tenho 2 cursos, o curso de Astrologia Ágil, que é um curso bem baratinho, e ele é bem prático e rápido. Se você não quer se aprofundar, ou se você não está podendo se comprometer no momento, ele é um curso mais ágil, como o próprio nome já diz. Então já tem como ter uma ideia, né, dos posicionamentos do mapa e mais ou menos o que cada coisa quer dizer, não ficar tão perdido assim, né? E eu tenho o curso mais longo de astrologia do curso de simbolismo astrológico, onde há um aprofundamento do simbolismo, toda a lógica simbólica para compreender de verdade, né? Não só decorar listinhas. E claro, também dou aulas particulares e faço atendimentos em consultas
por videochamada gravada, então eu explico se está acontecendo alguma coisa, períodos que precisa se ter cuidado, ou qualquer outro tema ou assunto, tá? A consulta é livre e é sobre o tema que você quiser. Mas continuando aqui essa semana, então a Lua ela tá minguando, a gente vai passar por mais um eclipse, e esse eclipse é um eclipse muito forte, tá, gente? Vamos continuar aqui. Então, eu tô aqui por dia, né? No domingo, a Lua continua no signo de Capricórnio. A Vênus retrógrada, ela tá no começo de Áries, então ela vai passar novamente por Netuno. Quando acontecer isso, tem mais tendência de desilusões amorosas, compras equivocadas, negociações deturpadas, assim como Mercúrio também. Então, a gente tá num período, gente, que a gente não pode se enganar. Precisa abrir bem os olhos e saber com quem a gente pode confiar de verdade. Então eu vou começar a modificar aqui por horas para a gente ter um pouquinho mais de atenção no que está acontecendo. Lembrando também que, além, né, desse momento mais curto, mais rápido dessa semana do eclipse e Vênus e Mercúrio retrógrados, nós também temos os nossos queridos mais lentos, né, aqueles que marcam o tempo. Então o Plutão, ele tá a 3 graus e 25 de Aquário. Quem tem algo no comecinho dos signos fixos precisa ficar atento, porque a tendência é que muitas mudanças ocorram, muitas coisas fiquem ali confusas, complicadas, uma transformação que ela te tira do eixo, na verdade, tá? Então, nada fica da forma como ela costumava ser. São etapas, são fases de uma grande mudança, de uma grande modificação da vida como você a conhece. Então, precisa ter muita atenção e cuidado nas escolhas que você está fazendo, se esse Plutão está pegando o seu mapa, para não se envolver em confusão, porque ele também aprisiona. Então, se você tem algum tipo de atitude e esse Plutão ele está prejudicando o seu mapa, a tendência é que você pague de imediato qualquer tipo de dano que você esteja ali causando para alguém, tá? Então, ele atualmente está a 3 graus e 25, então quem tem algo no comecinho dos signos fixos, como por exemplo, Escorpião, Leão, Touro, precisa prestar mais atenção, tá? Principalmente se for algo vital, né? Ascendente, agente do ascendente, Sol, Lua, são esses os principais. A tendência é que haja ali um apontamento do que precisa ser melhorado. Se tem ali talvez alguma baixa de vitalidade, algum problema surgindo, algum problema aparecendo, é preciso ter bastante cautela, tá? É claro, né, há males que vêm para o bem, a gente sempre se fortalece em qualquer tipo de trânsito difícil. Por isso que eu fiz até um vídeo que vocês pediram para mim sobre como eu lido com os trânsitos difíceis, né? E eu fiz no estilo mais tranquilo, conversando, deu um vídeo gigantesco. E eu publiquei ele somente para membros do canal, tá? Então eu não publiquei ainda para, não, acho que eu não vou deixar ele público, porque eu acabei comentando sobre algumas coisas particulares minhas e eu falei, achei meio esquisito. Não tem nada demais, mas eu não gostei, né, eu até tinha programado para publicar para público mesmo. Aí quando surgiu a ideia dos membros do canal, um abraço, né, para queridíssima, não sei se pode falar nome, tem até uma opção de falar nome ali, né, mas eu não sei, não combinei, não falei com ela. Ela pediu, ela perguntou, e aí eu falei, ai, gente, eu tô enrolada, idosos confusos com tecnologia, né? Aí eu já publiquei também mais uma aula lá. Eu não sei onde é, tá? Minha ideia nem era divulgar já, até porque eu falei, o céu tá cagadíssimo, tá horroroso. Mas, assim, quando eu divulgar, tá? Aí vocês, né, quando ficarem sabendo de verdade, já vão saber que tem um vídeo específico sobre isso. Mas eu já adianto aqui pra vocês que é ter flexibilidade, entender que se tem alguma coisa difícil acontecendo é porque não foi conduzido com uma conduta adequada, a gente não tem como ter controle sobre tudo. Então é interessante ter essa observação do que precisa ser melhorado, né? Do que precisa ser fortalecido. Então isso é muito, muito importante. Tanto com Plutão, quanto com Netuno, quanto com Saturno. E procurar cumprir com as promessas, né, que a gente se compromete, que a gente fala, que a gente anuncia, procurar ter seriedade, comprometimento, mas ao mesmo tempo a flexibilidade. Isso acontece muito também com o Netuno. A gente vê algumas tendências de difamação com Netuno, a gente vê tendência de difamação com Éris também, que está atualmente a 24 graus, né, do signo de Áries. Então também temos essa tendência muito forte acontecendo nos dias atuais.
de confusão, de muitas mudanças tecnológicas. E eu já adianto, já repito e triplito, né, para vocês que tudo que está acontecendo atualmente de lançamento, de mudanças políticas, econômicas, sociais, elas não estão definitivas, tá? Nos meus vídeos todos que eu falei sobre os trânsitos de 2025 e 2026, inclusive, eu avisei, né, que nós temos muitos planetas retrógrados e muitas coisas que vão a dar uma entradinha num signo e depois elas voltam. Como o próprio Netuno, né, que dia 30 de março, 31 de março, vai entrar no signo de Áries e logo em seguida ele volta. Então, a priori, nós teremos uma mudança muito forte, né, nessa questão de o rompimento econômico, principalmente, né, de uma crise econômica que a gente já está vivenciando, querendo ou não, mas para começar de fato um ciclo novo é só quando ele entrar definitivamente em Áries, isso será em 2026. Nós veremos isso com o Urano em Aquário, nós veremos isso, o Plutão ele já entrou em, o Urano em Gêmeos, né, o Plutão em Aquário já entrou em Aquário mesmo, já está definitivo, mas os outros eles ainda estão nessa... estamos indo para. Calma, a gente chega lá. E falando nos lentos, né, pra gente fechar aqui, o Urano ele tá atualmente a 24 e 24, né, de Touro, tá se aproximando de Algol, onde houve a conjunção no meio do ano passado, com o Marte, então esse ciclo aqui, né, logo, o Marte essa semana, né, vai entrar ali e a gente já vai ter notícias da situação, tá? E depois, quando ele estiver no final de Leão, vai ser mais acentuado ainda a situação, que vai ser a quadratura do ciclo. Pode ser que a gente tenha mais notícias sobre os atentados anteriores ao Trump, né? Se de repente alguma coisa. Inclusive a gente teve uma notícia bombástica, né? E essa eu fiquei sabendo e já comecei a fazer download dos documentos. Essa eu adoro. Saiu uns documentos, né, que eram estavam classificados, né, da CIA a respeito da investigação do presidente John Kennedy, né, e muita coisa, se não me engano, acho que são 800 mil páginas, 80 mil páginas, já nem lembro mais quantas mil páginas são, mas assim, fantástico, é tudo aquilo que a gente já sabe, mas assim, quando liberam de verdade, oficialmente, olha, é muito interessante observar a reação das pessoas, né? Observar que tá ali, é real, é oficial e as pessoas não acreditam de tão entorpecidas que elas estão. Ainda tem muita gente dormindo no ponto, muita gente, assim, sem noção alguma da realidade, né? Mas enfim, continuando aqui, o Saturno está a 23 de Peixes, ele também vai dar uma entradinha em Áries e depois volta, não esse mês, né? Vai ser no mês que vem. Então nós teremos o retorno de Saturno em Áries, né? Começando, vai começar, vai dar as caras. E também tem muito vídeo aqui no canal que eu soltei essa semana a respeito dos retornos de Saturno, retorno de Saturno em Áries, como lidar com os anéis de Saturno, retorno de Saturno e coisas do tipo. Bom, então assim, para não ficar muito longo, né, repetir as outras informações complementares nos outros vídeos, gente, dá uma olhadinha no canal, tem muito conteúdo mesmo, tá? Vamos voltar ao foco aqui para essa semana. Então, da segunda-feira nós teremos a lua ainda em Capricórnio, né? Ela é uma lua que está se recolhendo, está minguando. Vocês podem reparar que pode ser que o clima fique um pouco introspectivo, tenso. Provavelmente nós veremos muitas notícias, não por causa do eclipse em si, tá? É mais relacionado com a altura que o Marte tá, essa altura também altura não, posicionamento, né, do Netuno, que tá quase entrando em Áries, tá pegando o ascendente do Elon Musk, né, numa quadratura. Nós temos o Urano se aproximando ali do meio do céu do Trump, se aproximando de uma quadratura ali com o ascendente do Trump. Então é algo que com o Trump em si nós não veremos, talvez, alguma coisa explicitamente, necessariamente com ele agora, mas pode ser que a gente comece a ver algumas situações acontecendo. Com o Elon Musk a gente tá vendo muita situação, não tem como não ver, né? Porque pra mim, pelo menos, aparece muita coisa mesmo eu sem querer saber sobre o assunto. Então, muita gente depredando propriedade, ele tendo que fechar a empresa, ele tendo que limpar o nome dele. Enfim, é um trânsito bem difícil, bem complicado, né? Para quem tem algo ali no final dos mutáveis, provavelmente esteja passando por uma situação que você não entende o que está acontecendo e não consegue encontrar, às vezes, uma saída para o problema, né? Então saiba que é só um trânsito difícil.
tá? Só um trânsito difícil e isso passa. Voltando aqui, então na segunda-feira mesmo, lá por 3h30 da tarde, a Lua já entra no signo de Aquário, vai passar pelo Plutão, vai fazer ali, a priori, um trígono com o Júpiter. Aí o Júpiter, querido Júpiter, né, ele tá passando ali onde a gente tem uma região de quadratura, né, com os eclipses. Então é uma coisa que ajuda um pouco, mas não salva a situação, né, não resolve por completo. Mas bem lembrado, né? Quem tem observar onde você tem gêmeos no mapa, porque pode ser uma região que está sendo beneficiada. Não tanto quanto um Júpiter em Câncer, que logo já está chegando, né? Já está chegando, mas pode ser benéfica. Então, na quarta-feira, nós temos ainda a Lua no signo de Aquário. Ela vai passar para Peixes, entrando na região balsâmica, mais para o final da tarde, ali pelas 19h30. E enquanto isso, ó, lembrando, ó, a Vênus a 0h16 ela vai voltar e fazer a conjunção com o Netuno, o nodo, e o Mercúrio também, ó, 2h35. Observem que esse Mercúrio ele tá retrógrado e rápido, bem rápido. A velocidade da Vênus está um pouquinho mais devagar. E a Lua Negra, né, retrógrada, ela tá aqui, ó, 27h54 de Libra, oposta a Áries, né, e logo oposta ao Quíron, e logo a gente vai ter o eclipse. Agora o Sol tá às 6h42, aqui no dia 27, quinta-feira, meia-noite, e a Lua em Peixes, Lua balsâmica, Lua escura. A priori, né, a gente tem a quadratura, não, perdão, o trígono a Vênus aqui, ó, chegou. Deixa eu voltar um pouco. Voltou e eu nem vi. Foi aqui, ó. 6h28 da manhã do dia 27 de março, quinta-feira. A Vênus voltou para Netuno. Então, Marte, ele tá fazendo trígono com toda essa região de Peixes, né? Que tá complicada, para dizer no mínimo. Aqui a gente tem uma estrela chamada Sheat, que é a estrela de Pégasus, né? Da região do Pégasus, que fala inclusive sobre coices, né? Então, ela é realmente um coice. Ela tá relacionada com algumas situações trágicas, sociais, ambientais. Realmente bem complicada, tá? Então, a Vênus está fazendo essa última passagem, ela vai fazer mais uma passagem ali por esse Netuno. A Vênus, ela não está tão relacionada com movimentações amplas, sociais, né, políticas, não está relacionada com algo tão coletivo, é mais pessoal. Mas ela traz uma ativação, principalmente porque a gente está falando da Lua ali também, né? A Lua passando por ali, o Saturno vai passar por ali e o Netuno está ali. Então é alguma coisa que está acontecendo em massa, né? Com muitas pessoas enganadas, muitas pessoas iludidas, muitas pessoas com um problema de saúde irremediável, e a gente vai observando isso e provavelmente aconteçam mais algumas situações, tá? Então, tenham cuidado, né? Regiões de risco também com situações ambientais, né? De excesso de chuva, encostas, enfim, vocês me entendem. Então, continuando aqui, a Lua tá passando ali no final de Peixes, na sexta-feira, Lua balsâmica, Lua escura. A tendência é que as situações elas fiquem um pouco mais complicadas. Observem que, ó, o Plutão tá absurdamente lento, muito lento. E o Mercúrio a 1,7 graus, logo vai chegar ali na região do final do signo de Peixes. Ó, Mercúrio chegou a 0 de Áries, vai voltar para Peixes, 29 de março aqui, ó, 29 de março, e nós temos sábado a Lua Nova, com eclipse, que vai ser exatamente, redondamente, 9 graus de Áries. Deixa eu voltar alguns minutos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto. Aqui, 9 graus certinho de Áries. Aqui nós temos a Lua Negra, tá? Ela não tá fazendo uma conjunção exata, mas ela faz a oposição aqui com Quíron, com Áries. Nós temos o Mercúrio quase já no finalzinho de Peixes, tá? Que ele tá retrógrado no caso, a Vênus tá retrógrada, o Netuno, o Nodo,
o Saturno, temos toda essa região ali no final de Peixes, o Saturno está um pouco mais afastado. Aqui, ó, o Marte a 22 de Câncer, tá? Que mais que nós temos de interessante aqui? Bom, acho que no geral é isso. Lembrem-se sempre, semana de eclipse a gente não faz grandes compras, negociações e situações assim muito impactantes, né? Aquilo que a gente quer que cresça, que se desenvolva, a gente não vai usar o dia do eclipse. É muito mais interessante aproveitar para refletir, introspecção, observar, né, o que está acontecendo de errado, quais são os equívocos, o que precisa ser melhorado. Nada de fazer, gente, ritual, talismã, simpatia, essas coisas assim é muito delicado e você precisa ter um verdadeiro conhecimento astrológico para fazer de forma correta. O que é algo que vocês não têm. Se vocês tivessem, vocês não estariam aqui no meu canal. Vocês iam estar de saco cheio de me ouvir falar beabá, entendeu? E vocês estariam fazendo outra coisa, ok? Então é uma coisa muitíssimo delicada. Muito delicada, tá? Precisa ter um grande respaldo de conhecimento simbólico para estar fazendo qualquer coisa. E fora que, gente, se não tem luz, não tem visibilidade, você está tirando força de onde, tá? De onde? Se a gente está trabalhando num princípio de correspondência, tá? Então, enfim, tenham cuidado. Então, indo aqui por horas, logo depois o Mercúrio ele vai entrar em Peixes. Cadê? Ele demorou um pouquinho. Errei. Ali entrou em Peixes, aqui no dia 30 de março. E logo em seguida, domingo, né? Eu tô no domingo. Logo em seguida não, né? Demora um pouquinho. Algumas horas depois, o Netuno entra no signo de Áries. E assim a gente fecha o mês de março, tá? É um mês complicado, para se dizer no mínimo, né? Vou até o dia 31 pra gente já fechar certinho. Então, no dia 31 a gente já tem a lua em touro, ela ainda não tá visível. Não tá visível. Ai, gente, eu nem sei mais o que eu falo, me dá até um nervoso de pensar nesse Netuno em Áries, vocês não têm ideia. É uma mudança muito forte, né? Muito, muito forte. Acho que pra mim, principalmente, porque eu tenho muita coisa em Áries, meu marido também tem, né? Eu tenho meu irmão, também muita coisa em Áries, né? Acho que vou ter uma sobrinha também de Áries, então é assim, um combo de coisas em Áries, assim, mexendo. E, claro, demora, né, até chegar no grau exato. Tem minha avó também é de Áries, minha tia também é de Áries. Então é muita, muita gente mesmo, né, na minha família do signo de Áries. Então, fechamos aqui, dia 31 de março, com a Lua se aproximando do Urano, o Sol 23, com certeza, gente. Até ali, deixa eu colocar por dias. Assim, ó, mais ou menos aqui, 26, tá? 8 de abril, 9 de abril. No máximo aqui, ó, máximo 11 de abril, a gente vai ter muita notícia ali sobre Lula e Bolsonaro, tá? Então já vai ter passado, pode ser alguma coisa em relação ao Trump também, mas aqui é um aspecto de sextil, então não é nada tão grave assim, tá? Tão forte assim. Algo mais prejudicial para o Trump vai ser mais para frente. Eu teria que colocar por semanas aqui para ver quando que a gente vai encontrar a quadratura. E o Urano ele passa, né, mais rápido ali. Ó, 19 de abril, o Urano volta a fazer aspecto com Algol, né, que tá ali a 26 de Touro. Aí faz a quadratura com o ascendente do Trump no dia 17 de maio. Mais ou menos por esses dias, tá? Pra gente ver algo exato, a gente tem que pegar os marcadores de tempo.
Nisso a gente já vai ter o Saturno em Áries, vai ter muita coisa. Enfim, vou ver se eu solto um outro vídeo falando sobre abril pra vocês, tá bem? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Tenham atenção, é claro, com o eclipse. Não tem como, tá, gente? Presta atenção, é mais prestar atenção. Não se envolver em conflito à toa, briga à toa, tá? Procurar manter uma postura mais reflexiva, observar o comportamento das pessoas, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na sua vida, o que talvez você descubra ou apareça ou se revele. É um período, sim, que pode ser que traga muita revelação e clareza, mas não tome tudo como certo, porque ainda assim a gente tem um obscurecimento da luz, então tá sujeito a gente tá falando sobre ilusões. Então presta atenção se não é ilusão. A gente só vai ter certeza quando passa o período de eclipse, tá? Quando passa o período de eclipse. Então até lá é dificuldade, é sim uma situação de tensão. Então tenham atenção e tenham cuidado, tá bem? Para mais informações aqui na descrição do vídeo, não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal, comentando qualquer figurinha já ajuda bastante, compartilhando, enfim, como vocês puderem. E não se esqueçam de ativar as notificações. Tem muita gente que reclama que não recebe quando tem vídeo novo meu no canal, então ativa as notificações, ativa todas as notificações que você vai receber. Eu sou uma que tem esse problema, porque eu desativo todas as notificações do celular porque me incomoda. Só que o YouTube ele é muito sacana, porque ele acaba tirando também as notificações do computador também. Ele é sacana. Mas enfim, vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.